Se eu não falasse, eu não seria discriminado. Só que você já é discriminado porque você tem um segredo que ninguém sabe. Então, você não pode falar, então você já fica meio preocupado. Será que ninguém mais sabia que minha mãe tinha isso? Sabiam, tanto sabiam que você perde convívio com familiares, com parentes. Carlos tinha apenas 6 anos quando em 1964 tiraram compulsoriamente sua mãe de casa. O médico dela diagnosticou com hanseníase, ou lepra, como era conhecida a doença naquela época. Como o profissional trabalhava na Secretaria de Saúde, tinha contato com militares que foram até a casa da mulher para interná-la em um sanatório onde receberia tratamento. Foram 2 anos de separação. Dos 4 irmãos, Carlos era o único que não podia visitar a mãe na colônia porque, de acordo com o resultado de alguns exames, não possuía imunidade contra a doença. E aí ela ficava numa portaria e uma certa hora ela devia aparecer em algum lugar escondida atrás de uma árvore, de uma vegetação, para ver o filho que ela não tinha contato. E quando chega, né, que ela voltou, é um trauma legal, né? Quem é essa estranha agora que ela voltou? 45 anos se passaram e desta vez foi Carlos quem descobriu que estava com hanseníase. Aos 53 que me apareceu essa mancha. Aí que eu fui procurar me informar, o auxílio de médico, dermatologista, e aí que configurou que eu estava com hanseníase. Voltou tudo aquilo atrás que eu imaginei que minha mãe deve ter passado, né? Separação do seu marido, seus 4 filhos, internada sabe lá onde, com quais pessoas e uma série de coisas. E dessa preocupação toda, eu falei, bom, agora vou ter que me afastar da minha mulher, da minha filha, né? Vou perder o convívio e infartei. Só isso. Após se recuperar do infarto, Carlos descobriu que a hanseníase hoje tem cura e que a partir da primeira dose do antibiótico disponibilizado pelo SUS, o paciente deixa de ser um transmissor da doença. O tratamento da hanseníase chama-se poliquimioterapia, ou PQT, porque é feito com 2 ou 3 antibióticos no período de 6 a 24 meses. É importantíssimo que assim que seja feito o diagnóstico, a pessoa já comece o tratamento e complete o seu tratamento para evitar recidivas no futuro. Além disso, os contatos, que são as pessoas que residem ou estão mais próximas dessa pessoa, também precisam ser examinadas. A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria que tem a capacidade única de atingir os nervos e a pele. Atingindo os nervos, ela causa alterações de sensibilidade na pele que podem vir acompanhadas por manchas. Essas manchas podem ser mais claras do que a cor da pele ou mais avermelhadas. Foram 2 anos de tratamento até que Carlos ficasse totalmente curado da hanseníase. Em nenhum momento precisou ficar isolado, já que o afastamento obrigatório para tratamento da doença agora é proibido por lei. Pensando na política de separação compulsória da hanseníase no Brasil, desde 2007 existe a Lei 11.520, que garante a toda pessoa que foi acometida pela hanseníase e isolada compulsoriamente em Municipal Colônia até dezembro de 1986, uma pensão mensal e vitalícia pelos danos sofridos. Carlos acabou o tratamento sem sequela alguma porque descobriu a hanseníase logo no estágio inicial. Como a doença é causada por uma bactéria que se instala nos nervos, se a terapia não for feita a tempo e apropriadamente, os pacientes podem apresentar feridas e deformidade nos membros periféricos do corpo. E em casos extremos, precisam passar por amputações. Já Reinaldo, hoje com 71 anos, teve uma sequela da hanseníase. Ele descobriu a doença aos 11 anos, mas demorou 6 para ir a uma colônia e receber tratamento. Por isso, acabou com uma deformidade no dedo mindinho da mão esquerda. Mas os pacientes me meteram medo, dizendo que eu não ia sair mais da colônia, porque eles chegaram bom e ficaram com sequelas. Eu me curei depois que saí da colônia. Reinaldo passou por 2 leprosários diferentes enquanto esteve em tratamento contra a hanseníase, um no Amazonas e outro em Rio Branco. Ele conta que nunca sofreu maus tratos, mas já presenciou várias vezes crianças que nasciam no local e eram retiradas à força de suas mães. Elas eram levadas para familiares ou, pior ainda, a orfanatos, onde há relatos de que sofriam maus tratos e até abusos sexuais. Eu acho que isso é uma coisa que o governo tem que reparar
Realmente os filhos acho que sofreram mais do que os pais, porque ele saiu neném, a mãe não dava a primeira mamada para a criança, ele já levava as crianças. Existem 6 projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional buscando uma reparação compulsória aos filhos que foram separados pela hanseníase, além de outros projetos de leis nas assembleias legislativas espalhadas pelo Brasil todo. Um bom exemplo é Minas Gerais, que em 2018 aprovou uma lei de indenização aos filhos separados pela hanseníase. Mesmo com o fim da política higienista de internação compulsória das pessoas com hanseníase e separação de filhos e pais, ainda existem muitos leprosários no Brasil. Os pacientes não são mais obrigados a viver lá, mas por falta de condições financeiras para se mudar, continuam a morar nessas colônias, onde acabam recebendo assistência mais especializada às sequelas que tiveram devido ao tratamento tardio da doença. Existem 23 ex-hospitais colônias espalhados por todo o Brasil. Desses 23 ex-hospitais colônias, o grande desafio é a regularização fundiária das terras desses locais. As pessoas que vivem, que foram acometidas pela hanseníase, seus filhos e netos, não têm o título de propriedade. Temos um mau exemplo, por exemplo, o Estado de São Paulo, que obriga as pessoas a saírem das residências. Se elas ficarem 15 dias afastados da sua residência, elas são obrigadas a sair dos hospitais colônias de São Paulo, e os filhos dessas pessoas que foram vítimas da mesma política de isolamento compulsório não têm o direito de permanecer nas casas e nem o direito de posse. Então, a história da hanseníase, do internamento compulsório no Brasil, é muito controversa ainda relacionada à questão dos direitos, e esses direitos, estão numa variação muito grande de estado para estado. Preconceitos, traumas, problemas com a posse de terras, falta de preparo dos profissionais de saúde. Esses são alguns dos problemas enfrentados por quem tem ou já teve hanseníase no Brasil. Apesar de sermos o segundo país com mais casos da doença no mundo, atrás apenas da Índia, quase não há discussões e políticas de conscientização sobre o assunto. Lamentável o que se faz, o que se fez, por falta de informação, gente. Vamos colocar isso na mídia, vamos fazer campanha. Não é possível.